Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, aquela resenha, como gostam de dizer, que todo mundo pode participar, que geral deve se inscrever no canal. Já tá inscrito aqui no YouTube, no nosso canal? Nós somos 23 mil amigos e só tá faltando você. Aí você fala pra mim, toda vez que você começa o papo, sem pedir inscrição. Se você tivesse inscrito, eu não ia pedir, não precisava pedir. Então, por favor, @geral.pod lá no Instagram também. Dá essa moral pra gente. Lá no Instagram, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é rico, todo mundo é nórdico, todo mundo é fofo. Se você quer fazer barraco, @geralpod lá no TikTok. No TikTok são aqueles cortes polêmicos. No TikTok a gente joga lá pra poder viralizar, pra poder dar 1 milhão de visualizações. Lá é muito legal. Lá os cortes bombam. Aqui no Instagram, não. No Instagram é todo mundo bonitinho, europeu e, inclusive, por conta disso, pra gente ficar cada vez mais europeizado, pra gente ficar cada vez mais internacional, é que eu trouxe a minha convidada de hoje. É uma convidada que vai... Você que tá aí, de saco cheio do Brasil, ou você que quer viver o sonho de morar fora do Brasil, de empreender, você que não aguenta mais essa loucura, nós temos uma solução aqui. Aliás, ela tem uma solução aqui. Então, quem quiser ir para os Estados Unidos, pular o muro do México ali, ela vai te dar pezinho para você escalar e pular. Se você quiser ir para a Europa, ela vai ajudar a inflar o bote para você entrar em qualquer país que você queira. Porque falaram para mim que ela é assessora e consultora de imigração. Eu conheço isso como coiote. Será que ela é um coiote? Vamos ver. Érica Excher. Érica, até o sobrenome dela é internacional. Porque assim, eu tô acostumado, quando eu estava acostumado lá a fazer o trabalho com os coiotes, são as pessoas bem esquisitas. Ela não, ela é Excher. Então já passa uma credibilidade. Vamos ver o que ela tem para oferecer para você e principalmente para gente que não conhece muito desse mercado que cada vez mais leva brasileiros a buscarem o sonho de viver num país onde se viva muito melhor, se trabalha muito melhor. Prazer te receber aqui, Érica. Que bom. Prazer. Me fala, você é um coiote? Não. Me falaram... Sem coiote na área. Mas então o que a assessoria e a consultoria fazem nesse sentido? Que eu quero ir embora. Eu não aguento mais, eu vou fazer o Geral Pod all can, né? All can é isso? Em Estados Unidos? No americano? Léo? O que é? O meu sócio oculto é all can? Geral Pod? Como é que fala Geral Pod em inglês? É depois? Tá nervoso? Tá tenso? O nosso sócio não pode aparecer. Então, como é que a gente faria esse all can? Então, tudo é legalizado. Não tem nada de coiote, nada ilegal. Então, quem usa coiote corre grandes riscos. E a nossa assessoria é sem risco. Óbvio que os riscos na parte burocrática da análise de cada processo tem seus riscos de ser indeferido, do processo ser indeferido, mas a nossa missão é fazer com que todos os processos sejam deferidos e por isso a gente segue um passo a passo, a gente estuda o caso de cada um, a gente analisa a documentação. Então, tanto para visto quanto para nacionalidade, é tudo feito com muito cuidado, muita cautela, análises bem minuciosas para não haver erro. E como é que você caiu nesse mercado? Assim, você é uma pessoa que já tem uma vivência lá fora. O que te encantou para você começar a trabalhar com isso? Conta um pouco da tua história. Tá. Eu vivi 12 anos em Portugal. Fui casada com um português, tive 3 filhos com ele era advogado. Foi magistrado em Portugal. E quando a gente decidiu voltar para o Brasil, quando houve aquela crise na Europa, que foi gravíssima, a última que teve, a gente decidiu vir embora para o Brasil em 2010 e ele teve que pedir licença sem remuneração lá da magistratura. E a gente veio. Eu vim primeiro com as crianças em 2010 e ele veio em 2011. Quando ele veio em 2011, ele já era advogado aqui no Brasil, a gente decidiu abrir essa empresa de imigração porque, por causa da crise na Europa, tinha muita gente vindo para o Brasil, porque estava na época do pré-sal, muitas construtoras contratando mão de engenheiros obra. e
funcionários para a construção civil e também para a área do petróleo e gás. E a gente acabou pegando essa leva de pessoas vindo da Europa para cá, e dos Estados Unidos também, poucos, mas vinham. E a gente começou a ter um fluxo grande de trabalho. A gente trabalhou muito com algumas empresas grandes, na área de energia eólica. E depois, quando houve o problema do pré-sal, da Petrobras quebrar, né, a gente pegou o movimento contrário, um movimento contrário, que o pessoal começou a querer voltar para lá, porque a Europa entrou na crise, mas também saiu bem rápido. E a gente começou a pegar essa leva de pessoas que começaram a se interessar pelos seus antepassados e fazer os estudos genealógicos para saber da possibilidade de obtenção da nacionalidade portuguesa, que foi o nosso nicho principal, foi Portugal. A gente pegou grande parte dos judeus, que houve uma lei de reconhecimento pela injustiça que os judeus sofreram na época da Inquisição, que eram chamados judeus sefarditas, né, que foram os judeus que foram expulsos da Península Ibérica na época da Inquisição. E aí, grande parte dos judeus, aí no Brasil tem muito judeu, né? São Paulo e Rio, eu trabalhei com grande parte dessas sinagogas e a gente fez muitos processos de nacionalidade portuguesa para os judeus. Isso passava assim, eram etapas enormes, porque tinha que fazer a genealogia, eles tinham que ter o reconhecimento da CIL e da CIP, que é o centro, a comunidade israelita de Lisboa e Porto, e depois disso a gente conseguia pegar a documentação toda aqui no Brasil para poder dar entrada no processo, ou seja, eles não tinham um limite de geração. Então, tendo alguém lá... Tendo alguém do antepassado deles no estudo genealógico e fosse comprovado que eles faziam parte dessa linhagem, eles poderiam obter a cidadania portuguesa através dessa lei do reconhecimento, entendeu? Mas me tira uma dúvida rapidinha sobre isso. O fato, vamos lá, tem uma pessoa que faz esse contrato para descobrir se tem alguém na linha daquele país. Sim. E aí, isso facilita os outros que vêm, por exemplo, o primo, alguém da família, pode usar esse mesmo estudo, vamos dizer assim, ou não? Alguém contrata a sua empresa hoje. Você sabe que o primo daquela pessoa, o irmão daquela pessoa contratou uma outra empresa. Você pode usar aquela linha... mesma genealogia. Você usa? Sim, isso pode... muda em alguma coisa? Não, não muda, só acrescenta mais graus de parentesco, né, mais familiares na linha de transmissão. Mas muda, vamos lá, pensando na questão prática. Quanto tempo dura esse processo investigativo? Depende do genealogista. Depende das informações passadas ao genealogista. Cada genealogista tem a sua forma de trabalhar. Muitos são de lá mesmo, de Portugal. Outros da Espanha, porque os países onde teve essa lei foi Espanha e Portugal. Tá? Que foram os judeus expulsos da Península Ibérica. Então, Espanha e Portugal. Espanha acabou com o processo em 2, 3 anos, acabou o processo. Não era mais possível a obtenção através da Espanha. Agora, Portugal teve praticamente 5 anos da lei em vigor. E aí muitos optaram por fazer através de Portugal e eles faziam com a linhagem direta, mas muitos vinham primos, não tinha problema acrescentar, mas cada processo é individual. Então, minha questão é essa. Cada processo é individual. Pode ser... a Itália funciona diferente, mas eu já vou entrar nesse vamos entrar depois ramo. Na Itália, que é ótimo. Porque Portugal, por mais que você tenha primos... que são netos do mesmo avô, tá? São processos distintos. Não sabia. Entendeu? Cada processo. Você não pode entrar com todos os os familiares num processo só. Entendi. Cada processo é um. E o prazo de tramitação... Para vocês isso é ótimo, né? Era ótimo, na verdade. Era ótimo a nível de judeus, mas o processo para judeus ele terminou. Já não. Hoje em dia a lei ainda está em vigor, mas houve algumas alterações
que dificultaram muito a possibilidade deles conseguirem hoje em dia. Porque pedem coisas assim do Arco da Velha, como eles têm que ter algum imóvel, alguma coisa herdada daquela época, que não é possível, porque o governo ficou com tudo. Quem ficou com tudo não foram eles e não foram os descendentes, então não tem como provar. Né? Esse vínculo com Portugal é impossível de comprovar, é muito difícil. E as pessoas que procuravam naquela época eram pessoas que queriam morar lá ou são pessoas que queriam pura e simplesmente ter a cidadania, né? A cidadania portuguesa, ela era adquirida por eles por vários motivos. Primeiro, por não precisar de visto para o Canadá e Estados Unidos, porque você pode fazer o ESTA para os Estados Unidos e o ETA para o Canadá. Aí fica direto? São vistos automáticos que em 24 horas, no máximo, você tem a autorização, a permissão de viagem como turista. Tá. Como residente, é sempre necessário um visto. Mas muitos também quiseram ir para Portugal para empreender. Então, grande parte dos judeus que foram para Portugal abriram empresas de retrofit, que é para poder fazer a restauração daqueles prédios antigos que tinha em Portugal, fazer toda a restauração daqueles edifícios que eram muito antigos. E muitos também acabaram por ir morar lá por causa disso, por causa das empresas que se estabeleceram lá, entendeu? Entendi. E aí, esse processo dos judeus em Portugal passou, você ainda estava com a sua primeira empresa? Estava com a minha primeira empresa, onde eu tinha o meu ex-marido de sócio. Depois a gente se divorciou, ele quis voltar para Portugal. E aí eu fiquei com outro sócio na empresa, depois houve uma certa incompatibilidade, aí a gente se afastou, eu saí da sociedade e abri uma empresa, que é a minha atual empresa, que é a Exter Consultoria, e abri sozinha, sem sócio. Tem pessoas que trabalham comigo, a gente tem equipe na Itália, equipe na Espanha, equipe em Portugal, para dar o suporte no processo quando ele dá a entrada lá, nesses países. E assim vai, eu estou nesse ramo, vai fazer 14 anos que eu estou no ramo de imigração, com as duas empresas. Contando, né? As duas. Com as duas empresas. E aí, quando a pessoa toma essa decisão, o que é mais importante? Você tomar a decisão e buscar o teu trabalho ou buscar o teu trabalho para ver se você vai tomar a decisão de ir embora tentar a vida? O que seria o modelo ideal? Olha, a gente sempre quando presta uma consultoria, e aí vem primeiro a consultoria antes da assessoria, a consultoria ela se baseia, a gente faz um estudo de viabilidade, elegibilidade do cliente, para poder direcionar o cliente para o melhor visto, para o visto que melhor se enquadra no perfil dele, se ele tem possibilidade de ter a nacionalidade, caso ele tenha uma ascendência ou português, ou espanhol, ou italiano, ou alemã, que a gente também faz. Mas a gente sempre pergunta para a pessoa, já conhece, sabe a cultura, sabe como é que funciona, sabe como é que é a vida lá, já fez um estudo, sabe, de quanto é o salário mínimo, coisas básicas, porque nós tivemos clientes que, no desespero do que já passaram de ruim no Brasil... Vende tudo e acho que quer ir embora, né? Só comprar passagem, né? Venderam tudo e simplesmente meteram o pé para Portugal. São felizes lá. Sim. São felizes lá, estão super satisfeitos. Mas também houve casos em que a pessoa se decepcionou, quis voltar e teve que construir tudo novamente. É uma loucura isso. Teve que construir. Gente assim. E a gente sempre orienta. Não venda nada, não compre passagem antecipado, não faça nada antes de conhecer. Vai, porque você tem um período de adaptação. Você tem a tua primeira autorização. Primeiro, o seu visto é aprovado. Você tem uma validade de 4 meses do visto no passaporte. Esses 4 meses, dentro desses 4 meses, você tem um agendamento para comparecer lá na AIMA, que antigamente era o CEF, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Hoje em dia é a AIMA.
A AIMA, ela analisa teu visto, aprova, pronto. O visto está no passaporte, tem validade de 4 meses. Dentro dos 4 meses, você tem uma data e um horário para comparecer na AIMA para poder solicitar autorização de residência. A primeira autorização de residência, ela tem validade de 1 ano. A gente sempre fala que os 4 meses mais esse 1 ano é o período de adaptação da pessoa. Porque o normal são 6 a 8 meses para você se adaptar. Se adaptar à cultura, ao frio, que a gente aqui no Brasil não está acostumado a esse frio, a não ser que seja do sul. Saudade que o pessoal tem mesmo. Saudade da família que ficou, entendeu? Saudade da praia. Do feijão, né? O brasileiro adora sentir saudade do feijão. É a coisa mais irritante que tem no planeta é isso. Mas hoje em dia, lá em Portugal, tem feijão, isso tudo. Né? Tem isso tudo. E tem até loja que vende produtos brasileiros. Tem até ladrão, pô. Tem até ladrão. E aí mas esse AIMA é um escritório, é o quê? É tipo uma embaixada, mas é lá em Portugal já ou ainda é aqui no Brasil? Não, é lá em Portugal. É quando você já chegou. Aqui no Brasil, a gente prepara a gente faz a análise da documentação, a análise de elegibilidade do cliente. Aí a gente aprova, vê que o cliente tem condição de ter um visto, que pode ser o de residente, de empreendedor, de estudante, de trabalho ou de procura de trabalho, que é um visto recente. A gente direciona o cliente para esse visto, prepara todo o processo e dá entrada no processo na VFS. A VFS Global é uma empresa de triagem desses vistos, contratada pelo governo de Portugal para fazer essa triagem, assessorando, dando um respaldo ao consulado. Para não ir qualquer pessoa? Para não ir qualquer pessoa e para não abarrotar o consulado com processos que, às vezes, não chega no consulado, o processo não é aprovado, falta documento, isso tudo. A VFS analisa isso tudo, vê se a documentação está toda certinha, se tiver tudo ok, segue para o consulado manda tudo para a AIMA, o visto é aprovado, o consulado remete o passaporte com o visto colado para o cliente pelo malote da DHL. Já recebe lá na hora. Mas aí, nesse caso, esse trâmite ele pode demorar até quanto tempo? Até 90 dias úteis. Porra, 6 meses quase. Normalmente, assim, quando o processo... quando eles estão com um fluxo, um andamento bom a nível dos processos que dão entrada, o processo pode sair. Já tive processos que saiu em 15 dias. Ah, legal. Mas tem muitos que já demoraram 1 ano. Porque eles não têm braço suficiente para atender a demanda. Não aqui no Brasil. Lá. O problema é em Portugal. Eu não sei se vocês acompanham o que está acontecendo a nível de imigração, porque a imigração em Portugal foi e é considerada. A gente vê que é. A gente que trabalha com isso, a gente entende dessa forma que é uma imigração desordenada. Eles não têm pessoal suficiente para trabalhar nos órgãos, nas repartições que atendem essa demanda, para atender a quantidade de gente que dá entrada nos vistos. Eles abrem as portas, mas não há contratações para auxiliar quem já está lá trabalhando nas análises, a dar andamento. A demandar ali. É muito processo para pouca gente trabalhando. E isso não só com os vistos, mas com a nacionalidade também. Mas o percentual ali de brasileiro deve ser absurdo. É absurdo. Quase todo mundo brasileiro. Porque Portugal, a gente pode chamar Portugal de a porta de entrada da Europa para o brasileiro. Sim. Né? Porque a maioria dos brasileiros, pelo menos que eu conheço, seria talvez uma opção, caso eu tivesse esse interesse, seria de ir para Portugal, mas para não ficar em Portugal. Você vai lá, eu não gosto de bacalhau, assim, então, assim, não tem muita coisa, bolinho, não gosto nada disso. Mas não tem só bacalhau lá, não. Comia só um pastelzinho de Belém e meteria o pé de Portugal. Até porque, quando eu penso em morar fora, uma das principais vontades seria de aprender uma língua. Então, Portugal não ia me acrescentar... Estou falando uma coisa bem pessoal. Não iria me acrescentar. Muita gente pensa, assim, que Portugal é só e somente uma porta de entrada para a Europa. Olha, isso é ruim ou bom? Eu posso te falar, assim, que há um certo... As pessoas, elas pensam, há um certo desequilíbrio. As pessoas pensam em Portugal muito mais por haver a facilidade do idioma, porque tem filhos, porque
Mais fácil a adaptação. Portugal... Tá, a gente vai morar no Valqueire, né? Tipo assim, tem muito português. O que acontece Portugal, embora tenha seus problemas, como o Brasil tem, como todos os países, cada país tem seus problemas. A gente vive numa ilusão achando que a gente vai para Portugal viver vida de rei, quando não é assim, não é. Portugal também é um país que tem seus problemas. É um país que tem uma cultura, eles não são tão receptivos como nós aqui no Brasil, tá? Mas quando eles abraçam a gente, eles abraçam de verdade. Só que há sempre um certo pé atrás com o brasileiro, porque a gente, infelizmente, a fama que a gente tem lá fora é muito grande, ruim. A fama ruim corre mais rápido do que a boa. E muita gente que vai para lá, para Portugal, vai porque realmente tem a facilidade do idioma. E tem uma qualidade de vida muito superior a qualquer outro país. Não só... Eu não comparo, sim, com os Estados Unidos, porque a saúde lá nos Estados Unidos ela é falha. Ela é falha. Eu tenho clientes brasileiros que foram para os Estados Unidos, montaram a vida, construíram impérios lá, entre aspas, né? Construíram uma vida boa lá, tem uma boa estabilidade financeira, tem empresas constituídas lá e vão continuar com a empresa e quiseram o visto para ir para Portugal. E continuaram indo aos Estados Unidos para trabalhar. Porque as empresas continuaram, mas quiseram viver lá em Portugal. Por quê? Educação, faculdades muito boas e que você não paga muito para estar nelas. Faculdade de Coimbra é uma das melhores lá, né? As escolas são boas, ótimas, não só as públicas como as particulares. A comida é acessível, a roupa é acessível, a saúde é acessível, transporte público é acessível, não tem terrorismo. Verdade. Não, tem problemas? Claro que tem. Né? Portugal tem recebido aí uma porção de refugiados do Paquistão, europeu, da Índia, de um monte de lugares, e chegam só homens, barcos e mais barcos, com 350 a 400 homens, só homens, que não levam as famílias. Obviamente, quando entra outras culturas, assim, eles, ainda mais essas culturas são muito fortes a nível, né? O muçulmano tem uma cultura cultural, muito... religioso. Eles têm uma cultura muito ali fechada e eles não aceitam a dos outros. Eles respeitam a distância, mas eles impõem a deles, entendeu? E o que está acontecendo em Portugal hoje, em Lisboa, é que está saturado de indianos, muçulmanos, de tudo que é lugar, Paquistão, de tudo que é lugar lá desses países, né? E essa imigração considerada imigração desordenada, porque eles estão recebendo os refugiados direto e não há, assim, trabalho para todo mundo. Portugal é um país pequeno. Mas existe lá a percepção, a diferença, eles diferenciam o imigrante brasileiro, ele é mais bem recebido do que esses imigrantes hoje, esses refugiados. Como você que viveu lá sabe, mas você viveu num outro momento. Mas você, evidentemente, tem essa experiência pelo teu trabalho. Hoje, o brasileiro lá, ele é mal visto tanto quanto o refugiado ou tem um pouco mais de prestígio? Não é mal visto como refugiado. É porque o Brasil, por se tratar de um país que tem muita violência, um país que... Muito malandro. Muito malandro, um país corrupto. O português, ele recebe a gente bem dentro da cultura dele, porque o português, ele é ríspido ao falar. As pessoas... Ele é objetivo, né? Curto e grosso. Direto, curto e grosso. Ele não vai ficar... afaguinho. Não vai, porque ele não é cultural, não é. E a Teu pessoa marido era assim também? Contigo? Era? Era. Ah, tá, não. Mas eu acostumei a viver assim, Você pode dar dicas pro pessoal se acostumar. Eu acostumei, porque assim, se você levar a ferro e fogo a forma deles falarem com você, você vai viver chorando. Porque a gente aqui é muito sensível. Muito mimizentinho. Entendeu? Eu sou mega sensível. Eu passei 6 meses em Portugal chorando. Putz. Eu entrei em depressão. Caraca.
até eu acostumar com o clima, com a grosseria, que eu considerava a grosseria das pessoas, de falar comigo, mas hoje eu vejo que não é assim, porque eu morei 12 anos lá, eu fiz amigos portugueses que eu amo de paixão, e são pessoas que me ajudaram quando eu tive lá, né, fazendo a minha vida funcionar lá, que meu ex-marido, na época, ele trabalhava, eu também trabalhava, eu cheguei a trabalhar no Banco do Brasil lá, foi por contrato, e eu sofri muito preconceito. Por ser brasileira? Por ser mulher brasileira. Sério? Eles não são chegados à mulher brasileira? São. Esse corte é bom, hein, Matheus? Portugueses não gostam de mulheres brasileiras. Não, gostam. Eles gostam. Só que eles... ainda mais os portugueses mais antigos, mais senhores, têm mais idade, eles consideram que toda brasileira que vai para lá é prostituta. Entendi. Vai para lá para se prostituir. E, na verdade, depois as pessoas vão te conhecendo melhor e vão abrindo a guarda para te recepcionar melhor, entendeu? E isso varia de região para região. Eu não fui maltratada no Alentejo, no sul de Portugal. Eu não fui maltratada no Porto. Eu não sofri preconceito. Mas em Lisboa, eles são mais preconceituosos. Mesmo você sendo nórdica, sendo brasileira branca. Mas eles você não imagina querem saber. A brasileira, a mulher negra, porque a gente tinha, nos anos 70, 80, era muito... E isso era difundido na televisão. Sim. Que a brasileira ia principalmente para a Itália, né? Que ia para a Itália, para a Suíça, para fazer prostituição lá. Prostituição, para simular, pornografia. Isso de alguma forma queima pra caramba a imagem da mulher. Queima. E essa imagem ficou tão Até queimada, até hoje ainda há determinados comentários e determinados tipos de preconceito com a brasileira, tá? Mas é cultural deles. Eles julgam, mas depois eles te conhecem e te abraçam. Eles são acolhedores, da forma deles. E isso é que tem que ser bem compreendido, entendeu? Eu amei viver em Portugal. Eu fiz muitos amigos lá, conheço muitos lugares. Você volta sempre lá? Já voltou? Da hora volta? Depois que eu voltei para o Brasil, eu ia lá de 3 vezes por ano, até a pandemia. Da pandemia para cá, eu ainda não consegui voltar em Portugal, infelizmente. Mas se Deus quiser, em dezembro desse ano, eu irei para Portugal. É bom que vai estar bem fresquinho o tempo. Bem fresquinho, Agora, qual é a maior dificuldade? Vamos lá. Resolvi, fui na tua empresa, consegui o visto. Porra, vou embarcar amanhã. Primeira coisa que eu tenho que fazer lá em Portugal, que eu não posso deixar de fazer para ter um conforto. E a outra coisa que eu quero saber é o seguinte... qual a principal dificuldade que eu vou ter, que todo mundo tem, mas que eu não posso desistir por conta disso? Então, hoje em dia, a maior dificuldade que todos os imigrantes brasileiros têm quando chegam em Portugal é alugar imóvel. Não por causa de documentação, não tem a ver com isso somente. Tem a ver com falta de imóvel disponível. Caramba. A demanda... é muito grande. Lá tá bombando legal. Tá. A demanda é muito grande para a oferta que tem a nível de locação, arrendamento de imóvel. Agora, para comprar é mais fácil. Para comprar é viável. Se você tem uma condição financeira boa, você consegue até um financiamento no banco. Lá? Mesmo sem ter uma vida... Sem ter uma vida bancária, sem ter uma vida profissional lá? Você estando legalizado em Portugal, é mais fácil você conseguir um financiamento no banco. Porque eles vão conhecer vão estudar a sua vida financeira, né? A movimentação. Tanto a nível de imposto de renda no Brasil, como eu digo, pessoas que têm uma estabilidade financeira. Não adianta estar com o nome sujo no SPC, no Serasa e achar que vai chegar lá bonitão. Não, isso não tem a ver. Não tem a ver. Não teve o cara pode... Vamos lá. Não aparece lá. Não aparece? Então, se o cara tá ferrado aqui, cheio de vários Mas se ele tem dinheiro lá... Não, ele tá aqui só. Investir, eu quero ir pra lá. Eu tenho dinheiro, vamos lá. Eu tenho uma grana na minha conta, mas eu tenho uma vida
eu tô com o nome no SPC, o nome no Serasa. Aí eu faço tudo direitinho. Contrato vocês legalizam. Chego lá em Portugal. Eu vou conseguir crédito, mesmo estando com alguma restrição aqui no Brasil? Eu posso conseguir? Sim, pode. Entendi. O crédito imobiliário lá, ele não é dado a qualquer um, tá? Tem, obviamente, que você tem a oportunidade, eles cobram, vão ver a sua idade, cobram uma porcentagem de entrada, Sim. você pode financiar o resto. A vantagem é que o financiamento, você paga bem menos do que você paga hoje num aluguel. Interessantíssimo. Entendeu? Paga bem menos. Então, muita gente preferiu comprar. Eu tenho clientes que compraram imóveis para investir. Vocês dão esse suporte também? A gente tem indicações. A gente tem parceiros em Portugal que dão esse respaldo aos clientes que a gente manda para lá. Entendeu? Hoje, o cliente já sai daqui já comunicando já com essas pessoas. Aí, no caso desse caso, já é a assessoria. Sim. Já é assessoria. Já é assessoria. Hoje, com quanto você consegue comprar uma casa, um apartamento lá em Portugal, numa cidade razoável? A partir de quanto? Os imóveis lá, eles sofreram um aumento, né? Mas ainda assim você encontra de 175 mil euros para mais. Euros. Euros. A partir de. Que vai dar, então, quase 1 milhão, né? Mas se você comprar... A casinha humilde, um kitnet lá no... Não. Você consegue imóveis mais em conta. Isso depende. Você pode comprar... agora, hoje em dia, lá tem uns condomínios que são uma graça de container, casas container. É uma delícia. Aquilo no frio deve ser maravilhoso. Que você compra a casa... Manda a sogra para morar lá, né? No container não dá, gente. Como não dá? É lindo. É lindo pra ver a sogra, pra visitar. Você vai o frio da 8 graus abaixo de zero no container. Você que pensa, é tudo bem planejado. Você compra 30 mil lá, você compra o lote e mete o container lá no meio. E o container você vai fazer a estrutura do condomínio. Você pode utilizar a estrutura do condomínio lá, todo o planejado que eles têm, né? Aquele tipo decorado que a gente vai aqui visitar. E é tudo, tem tudo aquecimento, é tudo de primeira linha. Não tem nada de frio, nada disso. Não tem. Eu tenho uma cliente que ela o marido dela, acho que é arquiteto, se não me engano, e ela trabalha com ele. Eles já tinham projetado várias casas aqui. Quando foram para lá, compraram esses containers. Ela comprou, acho que 2 ou 3. Eles moraram em um, aí decidiram alugar o outro, e depois saíram desse, alugaram os 2, estão vivendo de aluguel lá. E alugaram pro Airbnb, entendeu? É legal, passar o final de semana no container até rola. Igual mas eles moravam lá e mas gostaram passando muito. Maior perrengue esse casal, e agora eles estão bem. Agora nada, passando perrengue, nada. Interessante. E aí isso é barato, não, mais em conta. Morar no containerzinho. É bom para investimento. Porque o Airbnb, como Portugal é um país muito turístico, o Airbnb flui maravilhosamente bem. Entendeu? Então, chegamos em Portugal, agora vamos andar um pouquinho mais. Vamos mais para dentro da Europa. Aí, Espanha. A Espanha... Qual é o diferencial da Espanha em relação a Portugal para quem quer ir morar lá? Espanha é um país maravilhoso. Eu gosto muito. Já visitei várias vezes. Minhas férias, se pudesse, eu seria sempre lá. Porque o verão lá é maravilhoso, a água é quentinha do mar. Mas assim, a nível de nacionalidade, é um pouquinho mais burocrático, porque tem a documentação espanhola é mais difícil de ser localizada, mais localiza, né? Porque às vezes o próprio descendente guardou a documentação, ou tem pistas para a gente fazer pesquisa de documentação. Aí o que acontece? Espanha e Itália, quando os imigrantes vieram para cá, para o Brasil, daquela época, os ascendentes, né, que eram os espanhóis, os italianos, chegaram no Brasil, tiveram um nome abrasileirado. E aí a gente tem que pegar aquela documentação espanhola, italiana, pegar toda a documentação dos descendentes brasileiros, olhar uma linha por linha, ver o que está errado, mandar
tudo para retificação, e a retificação tem que ser por via judicial. E tem que ter advogada, e a nossa advogada entra na É um processo jogada, mais trabalhoso e mais caro, provavelmente. Sim, depois que você faz toda a retificação da documentação, é que a gente parte para as traduções, para poder dar entrada no processo. Tá? A italiana a gente não trabalha a nível de consulado. A espanhola a gente já faz a nível de consulado. Qual a diferença? O consulado italiano... Você dá entrada num processo de cidadania, você pode demorar até 15 anos para obter ferrou, já era, Matheus. Esquece aquele sonho lá de morar na Itália. Até 15 anos. Mesmo 15 anos? Até 15 anos. Que Porque o consulado isso? italiano é abarrotado de processos. Eles têm uma lei, não só para a Espanha, como Portugal, como Itália, que eles têm até 2 anos para finalizar os processos. Mas não cumpre. Mas eles não conseguem cumprir. Se você der entrada na Itália direto, você consegue em até 2 anos ter a sua cidadania. Então é melhor ir legal e tentar resolver lá. Não, ilegal nunca. Ilegal nunca. Ilegal. Falou, Legal. Mas como é que foi legal, Ilegal então? Nunca. Não, legal assim, pegar um vestinho de turista, já chego lá, desembarco lá em Milão. Não. Primeiro... 15 anos não dá pra esperar, cara. Eu não tenho vida pra isso. Não, mas você não precisa fazer... Você não precisa ir pra Itália. A gente manda o processo pra lá, Como e que a eu vou nossa esperar advogada 15 lá anos? dá entrada no processo Mas vou lá. ficar 15 anos esperando? Não! O processo que dá entrada na Itália, ele não demora 15 anos. Ele demora até 2 anos. E eles cumprem o prazo. Ah, tá. Os 15 anos é só quem for vazião, sem Se assessoria. você der entrada aqui no consulado, seu processo pode demorar até 15 anos. Não quer dizer que todos demorem 15 anos. Mas pode demorar até 15 anos. Então, contratando a Excher, você consegue diminuir esse prazo aí. O que acontece? A gente trabalha, pega toda a documentação, faz uma análise. Essa análise é obrigatória. Tem muita gente que quer... Burlar. Porque não quer pagar a análise. Ela é fundamental. Mesmo se já tiver um primo feito? Se tiver um primo feito, você quiser dar entrada pelo consulado, a gente aconselha, faz sozinho. Porque é simples? Não é porque é simples, é porque a pessoa, se ela quer usar... Aqui, você deu entrada no seu processo da cidadania italiana pelo consulado, o teu parente que também quer a cidadania, ele pode utilizar a sua pasta que já está lá. Só que para utilizar a sua pasta que já está lá, ele só pode dar entrada pelo consulado. Não pode pegar a pasta, porque eles não entregam. Você não pode pegar a pasta, tirar de lá e para dar entrada na Itália. Entendi. Você não pode tirar xerox da documentação que Tá lá. Tá lá. Então você pode utilizar a pasta, mas você tem que começar, o seu processo vai começar com a documentação que já está lá. A única coisa que a pessoa não percebe é que ela está pulando a etapa documental. Mas a etapa de tramitação do processo, ela não está pulando. Mas já pula uma etapazinha, né? Você tem que falar com o primo para isso ou pode só pegar o nome do primo, o CPF dele lá, o que é que precisa? Porque, não, você tem que ter o número da pasta. Tem que ter o número. Não, que o Matheus tem uns primos já que já fizeram esse negócio aí, da família do Matheus. Então. Mas você tem que ter o número da pasta. Tem que ter o número da pasta. Não adianta chegar lá e falar assim, porra, fulano de tal, mandarine, não sei o quê, pega a pasta dele aí. Não vai rolar isso, não. A vantagem melhor tentar pela Excher. A vantagem da cidadania italiana é que ela não tem limite de geração. Coisa linda. Pode ser o seu decavô. Não, o meu é o biso mesmo, não é o biso. É biso. É menos documento, né? Menos documento. É que o Matheus já tinha uns primos já que já conseguiram. Aí eu falei, Matheus, o Matheus tá querendo meter na pasta dos primos. O Matheus gosta de querer, economizar um dinheiro. Não, vamos fazer... E a partir de quanto que a gente consegue? Vamos lá. Portugal. A partir de quanto que uma pessoa que é um Pereira... Pereira é português, né? É o sobrenome mais? Não, assim... não tem a ver com o sobrenome, porque às vezes... a cidadania portuguesa, ela só vai até neto. Ela só pula uma geração. Eita! Você pode fazer do seu avô para você direto. Tá. O seu avô não precisa estar vivo, o seu pai não precisa estar vivo, você precisa estar vivo. Isso. Até porque se eu morrer também não vou precisar, né? Não, mas, por exemplo, o seu filho quer. Ele não pode fazer para você, que está morto, para depois ele obter. Ele tem que fazer para você, vivo, para depois ele ter direito à cidadania. Tipo um título.
Segue uma linha de transmissão que tem que ser só pulando uma geração. Tá. O seu filho, no caso, seria o bisneto do português, que ele jamais poderia dar entrada no processo dele como bisneto. Entendi. Ele vai dar entrada no dele como filho. Entendi. Então, esse negócio de, bisneto tem direito. Esquece, bisneto. Não tem direito. O bisneto, como bisneto, não tem direito. Ele tem direito como filho se o neto estiver vivo e adquirir a nacionalidade antes. Porque tem muita gente que vende a cidadania para bisneto. Não é cidadania para bisneto. Portugal é neto que recebe, depois para passar para os filhos. Aí, beleza, eu passei para meus filhos. Aí, o filho do meu filho vai pegar dele? Pode pegar dele? Vai. Aí vai ficando ali, vai segurando. Enquanto a lei permitir, filhos menores, sim, sempre. Filhos maiores, enquanto a lei permitir, sim. E a partir de quanto você consegue fazer um processo... Quanto a pessoa gasta, mais ou menos, fazer um processo todo, documentação de tudo, para Portugal? O mínimo que a pessoa gasta e o máximo que pode gastar? Para Portugal, já com taxa, com diligência, com documentação, com honorários advocatícios, vai em torno de uns 7 mil reais. Parece que custa muito mais caro. Não, depende. Por pessoa? Por pessoa. Quando é família, tem desconto, não? Tem. Assim, quando é filho, você gasta em torno de 5 mil ao todo. Com documentação, com taxa. Se o filho for menor, gasta menos, porque filho menor é isento de taxa. Entendeu? Aí paga só com documentação, diligência e honorário da advogada. Aí, nesse caso, gasta em torno de uns 4 mil, por aí. E a mulher? A mulher tem que ter também, ou ela pode ir, ou o homem, no caso, que for casado com a mulher? Ele vai cônjuge, junto? Você quer saber o cônjuge. O cônjuge também tem direito. O cônjuge, em Portugal, o cônjuge tem direito após 3 anos de casado, com um filho. Ou com filho? Não, 3 anos de casado. 3 anos de casado com filhos em comum, ou 5 anos de casado sem filhos. Entendi. Se você não tiver filho, 5 anos, você tem direito à cidadania. Com filhos em comum, 3 anos. Gay, assim, também? Lá aceita? Sim. Não precisa, então, ser casamento de tradicional, não. Pode ser homem com homem, não tem problema. Não, união homoafetiva também. Aceita. E se for adotado, o filho? Também. Só que aí entra no 3. Aí você tem que apresentar... Tem que ser uma adoção judicial. Entendi. Uma adoção legal. Tem que ter toda a documentação de que aquela criança foi adotada... Dentro da lei. Dentro da lei, para ela poder ter direito. Pô, muito legal. E aí... Na Espanha, a partir de quanto que a pessoa consegue fazer esse processo todo? De 4 mil a 5 mil reais. Os preços são os valores. São parecidos? Tá? Eu digo até valores, eu não digo preço. Porque você pode escolher preço. Mas se você quer preço, você pode não ter qualidade. Que é isso, mandou bem. Se você agora. quer valor, aí você vai ter qualidade no serviço. Isso aí. Entendeu? Qual a melhor opção para quem quer valor? Olha, a melhor opção é a Exia Consultoria. O que eu vou te falar? Porra, não é? Eu tenho que falar. Italiano também, esse valor aí, a partir de 7 mil. Mais ou menos. Gerações? Em quantas gerações? Pra cima que eu posso pedir cidadania. Italiano. A italiana, a vantagem é que não tem limite de geração. Ele chegou agora no programa. Não estava vendo, não? Ela ia responder isso. Não tem limite de geração e pode entrar todo mundo junto. Diferente de Portugal, que cada processo é um. A Itália pode entrar você, seu filho, seu neto, todo mundo junto, exceto o cônjuge. Fica aí, não tem problema. Exceto o cônjuge. Infelizmente, a gente vai pra lá e fica cuidando da casa aqui no Brasil. Namoro à distância. O cônjuge, ele dá entrada, ele tem direito também... Mas ele tem que dar entrada no consulado, porque ele faz uma prova de proficiência da língua, de nível B1 do italiano, entendeu? Entendi. Então, o cônjuge tem que dar entrada pelo consulado. Não vai rolar, vai ficar aí mesmo. Filhos menores também podem dar entrada pelo consulado, também é rápido. Mas... filhos maiores, né? Todo mundo que quiser entrar pode dar entrada junto, num processo só, único processo, pagando uma única taxa.
Porra, então já barateia bastante, né? Barateia, entre aspas, o processo italiano é um dos mais caros. Pô, tchururu, mas tudo bem. E aí, Estados Unidos você não faz? Estados Unidos eu faço em parceria. O que eu faço nos Estados Unidos? A gente faz visto de atleta, visto de turismo. Para quem, às vezes, tem dificuldade de fazer agendamento, quem quer ir lá... o formulário chatinho. Aquele formulário chato, a beça, que é enorme. E a gente faz o visto de atleta porque muitos só querem ir para lá para competir. Então, a gente faz esses vistos. Agora, os outros... não? Fazemos. Os estudantes também dá para fazer por aqui. Agora, os vistos que são mais minuciosos, mais burocráticos, são EB2, EB2NW, EB5. EB5 é o Golden Visa, né? É para investidor de $1 milhão, Tem que ter $1 milhão de dólares. Ah, eu achava que era 500. Aumentou. Que beleza. Eu tinha juntado agora, cara. Que merda. Vou ter que fazer um pix. Aumentou. E o EB2NW, que é para perfis de pessoas que tenham são doutorado, mestrado. A galera que vai chegar lá pra não pessoas atrapalhar a que vida são dos outros. altamente qualificadas Úteis. profissionalmente e que se diferenciam, se destacam no mercado de trabalho. E, inclusive, esse EB2NW, a pessoa tem que provar o porquê dele ser importante para o mercado americano, entendeu? Ou seja, você que tá aí, vamos focar nos outros lá. Porque, pô, se você tiver... Ó, estamos há 46 minutos batendo papo aqui. Se tu fosse um W, tu não tava perdendo teu tempo aqui falando 46 minutos vendo a gente conversar. Já tava no outro patamar. Então o W, a galera nem tá assistindo. Vamos pular esse. Aí, qual é a dica que você dá para quem vai fazer... Vocês dão dica para quem vai fazer a entrevista? Sim. Chega a pessoa... Porque vamos supor, né? Chega uma pessoa lá, dá toda a documentação, e aí na hora da entrevista começa a falar um monte de besteira e se escancara. Fala que não trabalha, fala que é freelance, fala que, porra, que não tem emprego, que não estuda. E aí o cara fala assim, pô, irmão... Partindo do princípio, a gente presta consultoria e a pessoa, depois da consulta, ela opta por ser assessorada ou não. Se ela quiser fazer sozinha, a consulta a gente já esclarece bastante coisa. A assessoria, a gente faz toda a orientação para entrevista, a gente auxilia, a gente junta a documentação com a pessoa, orienta o que ela tem que levar, o que não tem que levar. Entendeu? O que não falar também. O que falar e o que não falar. E de preferência não abrir a boca, só abrir a boca quando for solicitado. Isso é importante. Tem gente que fala cada coisa. Eu tenho uma pessoa aqui nesse estúdio. O cara falou que não estava trabalhando, que não estudava, que não tinha nenhum vínculo aqui. Que foi... Ele foi sincero. Que inventou Ele foi sincero. Inventou um monte de mentira. Viagem em família. Um monte de criança. E passou, eu visto. Se foi isso. Falei, cara, foi com essa cara de sincero. muçulmano, falei, com a cara de homem bomba dessa, se o moleque desse conseguiu visto, qualquer pessoa consegue, cara. Eu falei, não é possível. Como é que pode? Tem pessoas Deus, né? Tem pessoas que têm qualificação, que têm vínculo aqui. E não passa. Eu tive um caso recente que a gente sempre fala. Não somos nós que analisamos a sua documentação. A gente orienta para que tudo dê certo. Mas o agente que está lá, que vai olhar para você, ele pode nem abrir a boca ou nem deixar você abrir a boca e simplesmente rejeitar o teu visto. E é muito visto do dia, negado, né? na hora. Tu pega aquela pessoa que... Se a mulher dormiu de calça jeans, irmão, esquece. Não vai passar ninguém. Eu já tive casos assim que a gente realmente... A pessoa fica chateada e tudo, mas são casos que a gente não consegue decifrar que tipo de critério eles usam para analisar um pedido de visto de turismo. Entendeu? Uma mãe Passagem empresária comprada. que está indo sozinha para visitar a mãe e a irmã, que são americanas, moram nos Estados Unidos. Ela tem marido e filhos, ia deixar o marido e os filhos no Brasil. Caramba. Ou seja, ela tem vínculo. Meu marido e os filhos pequenos. Um bebê Deus. e um garotinho de 5 anos. Iam ficar no Brasil com o pai e ela ia sozinha comemorar o aniversário dela, visitar a mãe, a irmã. Ia fazer uma viagem até lá, depois ia para o México, para Cancún, não sei o quê.
O visto dela foi negado. Ela é empresária no Brasil. Tem MEI, mas ela é Se eu empresária. sou o cara da imigração, seguro ela também. Pô, a mulher tem 2 filhos, ficou meu aniversário sozinha. Ah, eu seguro também não. Eu dou um rejeitado pra ela. Eles negaram o visto dela. Ela ficou Que mega sacanagem, chateada. cara. Eu entendo. E infelizmente, a gente não tá lá para poder julgar o critério utilizado. Muitas vezes nem tem, Ele né, não critério. deixou nem sequer ela falar. Impediu, Filha da puta. ainda pediu para que ela imprimisse o formulário inteiro, que não é solicitado lá no site, está escrito não imprimir, não Sim. levar esse impresso. Pediu o formulário completo impresso, ela teve que gastar um dinheirão imprimindo lá a documentação. R$7 cada página ali no Maitá, caro pra caramba. É muito e foram coisas assim do Arco da Velha. Eu já tive Que filha da outra que foi lá com uma camisa de ursinho, ele não perguntou nada, só perguntou o nome do bicho em inglês, ela respondeu visto aprovado. Então são critérios que eu não entendo, entendeu? Mas quem sou eu para julgar, entendeu? É o consulado mais difícil de conseguir qualquer coisa? Canadá e Estados Unidos. Canadá também? Canadá também. Você faz pro Canadá? Também. É a mesma Em dificuldade? parceria. Não faço sozinho, faço em parceria. Justamente porque o Canadá tem essas dificuldades. Canadá acho que é Estados Unidos, né? Canadá, se você tiver um visto americano, é mais fácil do seu visto canadense ser aprovado. O Canadá tem certeza que é os Estados Unidos, né? Só não é, né? Não é, mas é como se fosse. Agora, quando você opta, se alguém fizer, eu não sei se pode fazer isso, uma consultoria, quase como um consultório mesmo, quase como um conselho, chegar e ele não sabe se ele tem alguma ascendência daquele país, ele pode chegar lá e mesmo assim tentar, ou ele precisa te direcionar de alguma forma? Ou eu posso chegar lá e falar, não sei quem são, mas eu sei que eu quero ir embora do Brasil. Assim, a gente quando recebe contatos de clientes que não sabem nem se tem alguma ascendência Isso. de algum país, a gente sempre pede o máximo de documentos que essa pessoa tenha para poder ajudar a gente a fazer uma pesquisa. Que seria entendeu? o quê? A gente tem uma base para pesquisar, fazer pesquisas básicas, tá? Pesquisas assim mais simples, não tão internas, como tem pesquisadores que têm programas e bases que eles têm acesso a livros internos de arquivos nacionais e tudo mais. A gente tem acesso àquilo que está assim disponível para todos, mas as pessoas não sabem pesquisar. Aí a gente faz uma pesquisa inicial para ver se a gente acha alguma coisa, e se a gente não acha, a gente encaminha para o nosso pesquisador, que a gente tem pesquisador na Itália, na Espanha, em Portugal, para a Alemanha, entendeu? E essa pessoa, com esses documentos que ela passa para a gente vai direcionando qual o melhor caminho. Se a gente não encontrar nada, o pesquisador vai fazer um orçamento da busca, da genealogia, da pesquisa, e é isso. Mas então é possível que a pessoa não encontre ninguém. E aí faz o quê? Aí vai ter que ficar sendo com o passaporte brasileiro mesmo e vai tentar a vida lá fora. Hoje é muito... Se você chegar lá, na Europa, com o passaporte brasileiro, sem nenhum tipo de vínculo, hoje é muito mais difícil, então, do que se você chegar... É mais difícil, assim, como turista, não. Mas se você quer ir para ficar, se você acha que entrar como turista vai ser o melhor remédio, melhor solução, não é. Porque, inclusive, a lei foi alterada agora, eles não estão... acabou a manifestação de interesse. Quando você entrava como turista, se você depois. Se você conseguisse um trabalho, você podia entrar com a manifestação de interesse para você poder se legalizar. Hoje em dia, por causa da grande massa, da grande demanda que tem havido, e a AIMA está completamente tomada de processo, eles acabaram com a manifestação de interesse, justamente para evitar a entrada dos ilegais, das pessoas que vão como turista para ficar ilegal. Tem muito. E fizeram o visto de procura de trabalho. Então, se você quer ir para Portugal para trabalhar, legal isso. Se você pensa em ir para ficar, você tem que sair do Brasil, do seu país de origem,
com o visto de procura de trabalho. Ele é um visto temporário, é um visto que te autoriza entrar para procurar trabalho. Por quanto tempo? Por 4 meses. Você tem 180 dias para você achar um emprego, achar um trabalho. Conseguiu o trabalho, aí sim você vai entrar com a sua legalização, para você ter autorização de residência, seja pela CPLP, né, que são os países de língua portuguesa, a comunidade de países de língua portuguesa, ou entrar com a autorização de residência na AIMA, com um pedido, porque você já tem um contrato de trabalho através do seu visto de procura de trabalho. Aí fica mais fácil você se legalizar. Sair como turista, você vai ter que voltar, e se você for pego como turista, já passado o prazo de turismo, tá? Que são 90 dias, você até pode prorrogar por mais 90, mas se ficar ilegal e for pego, você é deportado e você tem que ficar bastante tempo fora de Portugal para poder voltar para lá de novo. Entendeu? Não é bom, não. Isso em qualquer país, tá? Espanha, Itália, qualquer país. Que se você for pego ilegal, você tem que ficar um bom tempo sem ir. Estados Unidos, por exemplo, é difícil eles aprovarem um visto depois, quando porque eles têm lá no computadorzinho que você esteve período X ilegal. Eles negam o teu visto. Você tem que ir pagando taxa em taxa pra toda hora para tentar novamente o visto. Eles vão negando até enquanto der. Entendeu? É justo. É complicado. Agora, quando você tem... Pegou o visto, peguei meu passaporte de cidadania portuguesa. Eu posso nem morar em Portugal? Pode. Vai te facilitar a vida nos outros países da Europa? Vai. Você pode entrar em qualquer país da Europa que faça parte da União Europeia. Mas facilita na prática? É mais fácil? Sim. Eu com passaporte português, eu tenho mais facilidade para viver na Alemanha ou na Inglaterra? Tem. Você não precisa de visto de residência. Você só vai lá... você chega em Frankfurt, aí você procura a prefeitura, que eu não sei o nome que eles usam, de lá, da onde você vai morar, e se registra como residente, porque você tem o passaporte europeu. Entendeu? Isso na Itália, isso na Espanha, isso em qualquer país da União Europeia que faça parte do espaço Schengen. Do espaço? Schengen. Que é o quê? É o espaço de todos os países que fazem parte da União Europeia. Ah, tá, Schengen. Porque, por exemplo, a Inglaterra tá saiu. A Inglaterra tá fora. A Inglaterra saiu. Então, tem muita gente, posso ir para Londres. Não. Você vai para Londres como turista. Sim. Você vai passar pela imigração. Você vai de Portugal para Espanha, para Itália, você não passa. Ali não, você passa pela imigração uma vez, quando você entra, seja em Portugal, Espanha, na comunidade. Mas você rodar lá por dentro, você vai rodar todos sem passar pela imigração. Entendi. Agora, foi para país fora da União Europeia, Inglaterra, vai passar na imigração. Então, você vai dar entrada como turista. E para o pessoal que vem para o Brasil, né? Hoje o futebol, por exemplo, é um mercado completamente invadido pelos portugueses, né? Depois da época do pessoal lá do Cabral, agora é a nova onda, é agora a do futebol. Veio geral para cá. Os melhores técnicos brasileiros estão aqui. Vocês também fazem algum tipo de legalização para quem é português? Ainda faz, porque foi o nosso primeiro nicho na área de imigração, foi verdade, Brasil. Mas a tua empresa nova, empresa também faz. A gente faz pouco, né? Porque não tem tanta procura, mas ainda tem. E os que tem a gente faz, sim. Quando a gente tem cliente para isso, para visto de trabalho, ou visto de investidor, ou naturalização. Recentemente eu tive um cliente judeu de Israel, que já vive aqui há 30 e tantos anos e já tem o RNE dele já vitalício. A gente deu entrada na naturalização brasileira dele. É legal isso. A questão política, a questão da violência, nós vivemos numa situação de violência muito ruim. Mas a questão política, de alguma forma, muda a demanda. A gente vive, eu digo isso particularmente porque quando eu fiz 40 anos, eu pensei em me mudar, ir para os Estados Unidos. E aí, depois, deu uma melhoradinha, um ano depois, mais ou menos, deu uma melhoradinha na questão política e eu desisti. Achei que não era aquele momento. As mudanças políticas, elas de alguma forma aumentam ou diminuem a demanda ou não faz nenhuma diferença? Faz diferença. Cada vez que muda
que a nossa política ela é completamente instável. A economia do Brasil ela é instável. Isso tudo tem muito peso na demanda que a gente tem a nível de processo. Desde que o nosso atual presidente assumiu, a nossa demanda para o Brasil despencou. De quê? De vir para cá? A E de ir pra nível lá? de abertura de empresas, não é um bom chineses lugar querendo pra- investir. Não, atualmente não é bom investir, né? Vamos combinar que no Brasil, atualmente, você investe, você perde dinheiro. Tem uma insegurança? São os impostos mais... É o país que tem mais impostos mais caros do mundo. Porque, assim, uma coisa é você pagar impostos altíssimos, E ver mas o você resultado. saber para onde vai o dinheiro. Você vê Exatamente. estradas que são tapetes, Segurança? ruas, segurança, saúde, a mil maravilhas, como é na Suíça, como é na Dinamarca. Você vê os impostos mais altos do mundo são na Suíça, Dinamarca. Mas você vê para onde vai o dinheiro. Exatamente. As pessoas não tem miséria. Vai ver aqui, o índice aqui de você miséria. até vê, né? Mas não pode fazer nada. Aqui os impostos são caros, a gente paga e a gente não sabe para onde vai. Então isso interfere Os recursos muito interfere muito. No sentido oposto também. O que mais determina uma onda de procuras no teu negócio? É a questão política? É a violência? Algum caso específico de violência? A gente teve há pouco mais... Não tem nem um ano, né? Aqui no Rio, perto daqui, que mataram os médicos lá, turistas que mataram na praia. O que mais tem quando tem alguma coisa de comoção, você sente, você percebe isso? O Rio, a gente vive nos últimos meses, talvez, aí, um momento de violência muito difícil. Isso tudo tem reflexo? Tem um peso muito grande. Atualmente, o mais engraçado é que a nossa demanda atual de estrangeiros querendo vir para o Brasil são de lá da Paquistão, Irã. Boa, legal. É sério. É mesmo? Afeganistão, Eles querem vir pro Brasil? Irã, Que bacana. Teve São Paulo preso lá. Gente boa. Só E o negócio não é só... É incrível. Eles querem vir para o Brasil porque eles já estão acostumados... Com essa merda que era lá. Entendeu? Eles já estão acostumados. Porque para eles, o Brasil, embora tenha violência, ainda é em menor proporção Claro. que lá. Não cai míssil aqui, pô. Lá eles se explodem. Aqui tem bala perdida, entendeu? Melhor bala perdida, que vai pegar em um. Porque É porque verdade. é verdade, tá rindo, mas é verdade. É verdade. E eles, loucura. aqui, mesmo ganhando pouco, eles acham que vão ter uma melhor qualidade de vida do Sim. que lá. Você faz esses processos também? Chegar esses caras aí? A dificuldade de atender a esses clientes é porque eles têm que ir até a embaixada buscar o visto e eles não têm como chegar até a embaixada. Porque tem bloqueios lá dos talibãs. Eles vêm na cara e na coragem mesmo. Eles não têm como sair de lá. Não tem. A região dele é ele fica a 5 quilômetros da embaixada. Até ele chegar na embaixada, ele pode morrer. Entendi. Então, ele não tem como chegar lá. E a nossa o nosso grande problema de atender a eles é porque muitos não têm recurso para pagar. Sim. A gente teria que fazer asilo, né? Eles têm que pedir asilo. Humanitário. E pedir asilo é só na embaixada. Não é, a gente não tem como fazer asilo. Eles é que tem que ir na embaixada e pedir asilo para a embaixada brasileira. A gente não tem como fazer esses processos. E eles têm quilômetros para percorrer até a embaixada. Ainda bem, né, então, que seja bem difícil, né, que eles venham pra cá. Nenhum problema, nada contra pessoalmente a esses senhores aí. Mas, claro, pra vir gente, né, também para atrapalhar a nossa vida, a gente tá vendo um problema que tá na imigração. Você vê a Alemanha, como tá sofrendo com os imigrantes lá. E aí a gente fala assim, uma questão humanitária de receber. A Itália também tá sofrendo muito. Claro que é uma questão humanitária, mas precisa ser ordenado de alguma forma. Porque senão... A violência explodindo nós já temos uma violência... A França tem acampados naqueles parques deles. Os pickpockets também ficam lá roubando roupa. Os pickpockets são adolescentes, né? Que Mas tem desocupados. os mais velhinhos também.
Tem, Pickpocket, Aqui a gente já tem tanto tempo. Mas essa imigração desordenada fez com que esses países não conseguissem absorver essa gente com qualidade. Uhum. Então, eles moram em acampamentos. Sim. Verdadeiros acampamentos ciganos, não tem trabalho para todo mundo, aumenta a violência, aumenta os estupros, porque são muitos homens. Só homem. Portugal está sofrendo com isso, Lisboa. Não fala muito que está sofrendo, senão a pessoa não vai querer ir para lá. Não, mas assim, eu falo para a pessoa, não vá para Lisboa. Ah, não, para Lisboa não. Eu aconselho, não vá. Primeiro, Lisboa tem um custo de vida mais alto. O pessoal lá não gosta muito de brasileiro, né? Estão lá, E praças onde a gente andava livremente lá, hoje em dia não se pode. O Martim Muniz está tomado de muçulmano. Eles param lá para ficar orando lá. Eu não tenho nada contra, mas você vê que aquilo... E é só homem. É desordenado, né? O problema tudo é esse. Gigante, só homem, de joelho, com um tapetinho no chão, de joelho lá, fazendo lá as orações deles lá para... Não, é complicado. Pra onde? Então, assim, porque é uma mistura de religiões ali. Tem os indianos, mas eles... alguns rezam para um, outros rezam para outro. Né? Assim, é muita gente. Ficou uma coisa desordenada e um pouco conflituosa, quer dizer, bastante conflituosa, até porque a polícia também não dá conta, é muita gente. E tem acontecido muitos casos de violência nessas regiões por causa dessa imigração desordenada. E na França também, sequestros de criança, entendeu? Estupro, agressão, furtos, roubos. Coisa que não tinha tanto. Coisa que não tinha muito e agora tem, entendeu? Então, é preciso realmente ordenar para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Eu quando oriento a pessoa, você vai para Portugal, tá? Mas você quer fazer o quê lá? Qual o seu nicho de trabalho? Dá um choquezinho de realidade. Qual o seu nicho de trabalho? Exatamente. Porque a pessoa tem que ir para lá, o que adianta você ir lá fazer uma coisa que todo mundo faz? Se você for de TI, o pessoal de TI aqui do Brasil é contratado facilmente em Portugal, porque eles não têm qualificação profissional para eles, lá para as empresas lá, nessa área de TI. Então, os indianos e os brasileiros são os mais contratados na área de TI. É um mercado bom, porque são os que mandam melhor nessa área, entendeu? Pessoal, a mulherada faz estética também, falou que é bom também. Ainda não? Estética. Manicure, depilação. Tem a depilação brasileira que faz sucesso lá fora, nos Estados Unidos pelo menos faz. Aí falou que todo mundo queria contratar depilador brasileiro. A estética é boa. Minha primeira empresa foi um spa em Portugal. Olha. Mas nessa época que eu abri... Início do século, né? Cara, na época que eu abri foi em 2008, tá? Não exagera. Você falou que voltou em 2010, então tu quebrou esse spa rápido. Você foi pra lá que ano? 98, 99. 2008 eu abri, 2009 eu fechei. Não, então, mas você foi pra Portugal em que ano? Em 99. Aí, no século passado. Tá bom que é no século passado, mas... Eu tô falando, tá o spa... Não, o spa foi nesse século. Não, tudo bem, mas o spa sim, mas você já tava lá 10 anos em Portugal. Então, mas chegou lá no século passado, né? Então, mas eu não conto com... Assim, eu fui pra lá em 99, abri o spa em 2000... Eu voltei pro Brasil pra ter minha filha aqui em 2001, minha primeira filha. E depois eu fui pra lá quando ela fez 23 anos? Vai fazer 23 esse mês. Caramba. Não, mês que vem. 10 de outubro ela faz. Mas ela mora no Brasil? Ela mora no Brasil. Os três moram no Brasil? Os três moram no Brasil. E eles têm vontade de ir pra lá? Morar fora? A minha filha não. Minha filha não quer. Ela só iria morar fora... Ela disse que só iria morar fora se fosse pra Canadá. Você vê que a filha é evolução mesmo, né, cara? Ela quer ir pro Canadá, quer ir pro Canadá ou pra Londres. Austrália. Ela gosta de frio. Ela gosta de frio? Ela não gosta de praia, areia da praia, então ela detesta. Ih, fechada, ela é fechamento. Os 2 filhos também não querem ir pra morar fora por enquanto, não? Eles até querem, sim. Eles são mais abertos a essa possibilidade de voltar pra lá. Se eles forem embora lá pra Portugal, pra morar perto do pai lá, você vai depois embora também? Não, a gente tá pensando em ir em dezembro pra poder ver essa hipótese de voltar pra lá de vez. Entendi. Entendeu?
Mas eu vou continuar com o meu negócio. Eu ia falar isso. Aqui. Eu ia falar isso. A gente já estourou o tempo. Quem quiser procurar a Aksher, mesmo se você for embora para Portugal... A empresa vai continuar aqui e eu vou trabalhar à distância, porque o meu trabalho a gente já faz videochamada. É difícil ter uma reunião presencial. Quase todas são online. Hoje em dia mudou muito isso, né? Dá o recadinho para quem quiser te achar. Olha para lá e fala. Para lá? Quem quiser entrar em contato com a gente, procura a gente no Instagram, @aksher.imigracão, tá sem aqui embaixo, cedilha, sem cedilha e sem tio. E pode visitar o site também para ver todos os serviços. E o nosso telefone, que é 219955-77411. Isso aí, telefone da Aksher. Não é isso? O telefone da empresa. Da empresa. O telefone da empresa que atende lá o teu sócio, a tua rapaziada, teus funcionários. Se tu ficar dando telefone pros outros, sabe que não tem, da não empresa, tem w, tá? Não ninguém é o pessoal, que tá assistindo é W, não, tá? Outro dia a moça foi dar o telefone aqui da empresa dela aqui. Ih, rapaz, choveu o negócio de propostas é o telefone aí. da empresa, hein? Isso. Profissional. É o WhatsApp Business. Né? Cai na empresa inteira. Agora vai mandar nudes, não. Não, de jeito nenhum. Érica, obrigado por te receber. Tá na mão gelada, tá com frio? Poxa, esse estúdio aqui é do Alasca. E vai pra Portugal. Eu tô me sentindo na neve. Olha o Olaf. Frozen. Gente, se você quiser andar na neve, né? O Olaf, procura lá a Disney. Se quiser viver bem, viver num país, não digo melhor, mas num país mais justo do que o nosso país, tem a Aksher, que vai dar o suporte para vocês, vai consultoria, assessoria e principalmente direcionamento, que eu acho que é muito importante. A gente também, da mesma forma que a gente não quer que aquela rapaziada venha para o Brasil a perturbar aqui a nossa vida, a gente também não tem que ir para o país dos outros perturbar a vida. A gente tem que ir lá para quê? Para somar, para levar para outros países um pouco da nossa cultura, da nossa força de trabalho, do que a gente aprendeu aqui e não ir lá perturbar, achar que vai morar na Disney, que todo mundo que quer morar nos Estados Unidos acha isso, que final de tarde eu vou pra Disney, aí depois, como se fosse pertinho também. Aí depois no final de semana eu vou em Nova York, dar Natal. Gente, isso não existe não, gente. Isso aí não existe. É que nem achar que vai vir pro Brasil e todo mundo vai morar na Lagoa, vai ficar pedalando lá no novela do Manuel Carlos. Não existe isso. É vida real, é ir pra trabalhar, não é pra perturbar os outros. Beleza? Agora, se você não quiser ir para os Estados Unidos, não quiser ir pra Europa, não quiser ir pra lugar nenhum, se quiser fazer o seu podcast, tá aqui, ó. QR Code tá na tela, Matheus, não teve, Matheus. Mas o QR Code está na tela. Teve sim. O QR Code está na tela e você pode procurar a gente vai ter o maior prazer de falar com você, te receber, transformar o seu produto, o seu projeto, o seu sonho em realidade. E aí, você vai poder falar com o seu público, você vai poder furar a sua bolha, você vai poder expandir os seus negócios. Se quiser divulgar também o seu negócio aqui no Geral Pod, vem falar com a gente, tá aqui, ó. QR Code está na tela, é só procurar a gente. E se você quiser ver esses cortes aqui, tá aqui, ó. @geral.pod no Instagram, @geralpod no TikTok. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações e principalmente continua com a gente. Nós somos mais de 23 mil amigos e a gente quer chegar cada vez mais longe com a sua ajuda. Um beijão e se você for embora do Brasil, quando voltar para visitar, não esquece dos amiguinhos aqui. Pode trazer um presentinho que a gente adora. Ou fazer, de repente, aquele Wise, aquele pixinho em euro que também a gente ama. Um beijo, gente, e até a próxima.